pessoal, vamos começar a semana e o conteúdo do segundo bimestre, ainda no Brasil Colônia, o ciclo do ouro. Nossa história colonial é movimentada por vários ciclos econômicos. E nesses ciclos econômicos, o ciclo do ouro vai ser extremamente fundamental à construção daquilo que nós chamamos de áreas urbanas, beleza? Desculpa. Vamos lá. Começamos aqui hoje. Brasil colonial. Nós vimos no conteúdo anterior que o Brasil era essa parte litoral e que nós fomos entrando em toda essa parte do centro-oeste para cá que pertencia à Espanha. E que durante um bom tempo, no período do século XVII, também pertenceu a nós quando teve a União Ibérica e Portugal foi dominado pela Espanha. Muito bem. Quando Portugal foi dominado pela Espanha na União Ibérica, nós já tínhamos entrado nessas terras e já tínhamos descoberto áreas de ouro, de minas, certo? Isso fez com que houvesse um grande fluxo exploratório. As pessoas começaram a vir para essas regiões para explorar o ouro encontrado. Nessa busca pela exploração do ouro, nós vamos ter aqui movimentos. Primeiro, os movimentos oficiais, beleza? Nós temos as chamadas estradas e entradas bandeiras. O que vai acontecer aqui? O que eram as entradas? Quando nós entramos no território, Portugal identificou que nós tínhamos ouro e bastante ouro e Portugal precisava recompor a sua economia, o que ela vai fazer? Ele vai criar, o Estado português, vai criar grupos que representavam a coroa para entrar no território, agora português, né? Agora brasileiro, e explorar. Muito bem. Mas além dessas oficiais, né, haviam as bandeiras. As bandeiras eram grupos independentes, homens que delegavam todas as suas economias ou eram financiados por comerciantes para entrar no país, para entrar a região amazônica, centro-oeste amazônica e sul, para encontrar as minas. Assim nós temos as entradas e as bandeiras. É nesse período do século XVI e XVII que a nossa região vai ser atingida aqui pelas chamadas entradas, né? Essa maior aqui é do mais famoso bandeirante Antônio Raposo Tavares. Ele vai localizar, ele vai sair de São Paulo, olha só, atravessar tudo isso, vai parar aqui na região chamada de Santa Maria do Belém do Grão-Pará, né, que é essa região hoje, Belém do Pará, e ele volta novamente para São Paulo. Então, assim, esses bandeirantes, eles foram fundamentais para o domínio, o conhecimento e até povoamento dessas regiões. Agora, não existe bom sem ruim. Durante essas entradas e bandeiras havia uma economia paralela, né, que é a economia de caça, não só de animais, caça de gente. Nós não tínhamos a escravidão negra ainda, foi usada o apressamento. Além de buscar ouro, eles buscavam índios para usar como escravo. É a chamada bandeira de apressamento, né? Para caçar os índios, caçar como animais, tá? Claro que os nossos índios reagiram e mataram muitos bandeirantes porque eles tinham domínio da selva. Então, eles reagiram também com muita ferocidade à escravidão.
Então, eles montavam as bandeiras e saíam para caçar e escravizar índios. Nessa caçada e escravização surge o sertanismo de contrato, que é a recaptura dos índios, né? A recaptura dos índios escravizados, índios que fugiam, índios que reagiam. Então, tem dentro das bandeiras, você tem a ação do apressamento e do sertanismo de contrato relacionada à escravização da mão de obra indígena, certo? Também dentro das bandeiras surge tipos de mineração. Então, nós temos tipo de mineração chamado de aluvião, que é aquela de cascalho, artesanal, daquele garimpeiro pobre. Se você prestar atenção, se alguém já viajou pela região amazônica aqui, a maioria das cidades tem algum monumento em homenagem a esses garimpeiros, né? Porque foram eles que desbravaram. Como a coisa era muito artesanal, não tinha essa agressão ambiental que nós temos hoje. E depois surge, as bandeiras também desenvolvem as minas de prospecção, que é com escavamento, criação de túneis e canais. Isso aqui, canais de ventilação. Isso aqui é na época da colonização e essa é a mineração na atualidade. Olha só a diferença e o impacto que causa no ambiente. Aqui tinha dutos de ventilação, tipo buracos, né, aberturas, mas muito pouco, porque eles não se importavam muito com isso. Tinha muito escravo, índios e negros, então se morresse, morreu. Aqui já tem uma estrutura de empresa, ok? Então, minas do tipo aluvião e prospecção. Essa luta e a busca pelas minas provocou a nossa primeira grande guerra colonial, de brasileiro versus brasileiros, na região que hoje nós chamamos de São Paulo, a chamada Guerra dos Emboabas. Os paulistas dominavam a região hoje que nós chamamos de região sudeste, e eles, quando descobriram muito ouro naquela região, eles não aceitaram que os outros povos, os outros colonos de outras regiões do Brasil, por exemplo, lá da cana-de-açúcar, que estava falida, eles não aceitaram que viessem para cá, para São Paulo. E não aceitavam nem mesmo os portugueses, né? Que eram os portugueses menos privilegiados, digamos assim. Então, nós temos a nossa primeira guerra. Os paulistas chamavam os estrangeiros, né, os colonos e portugueses, de emboabas por causa desses penachos aqui, né, que era o apelidinho que eles davam às galinhas da época, que eram os penachos. E eles diziam que os estrangeiros pareciam com as emboabas, ou seja, com essas galinhas por causa do penacho. Os paulistas foram derrotados, mas aí vem uma série de situações, uma série de consequências para isso. Aqui uma gravura sobre a luta, né? Primeiro, eles foram expulsos, naquela região expulsos assim, naquele momento, o grupo que afrontou as tropas portuguesas e os colonos perderam as suas propriedades e acabaram tendo que sair de São Paulo. Por causa disso, para que nenhum grupo quisesse se tornar dono da região, Portugal, a coroa portuguesa, cria a capitania de São Paulo e cria a capitania das Minas, para evitar que alguém se considerasse dono. Além disso, não é mais só chegar e pegar a terra e dizer que é sua. Não. Portugal agora cria regras para poder alguém ter terra e explorar as terras. Por isso começa a frente de colonização, certo? Para o centro-oeste. Vai se entrando mais para o centro-oeste, saindo da região das Minas, em direção ao centro-oeste, onde nós vamos ser colonizados. Com essa saída vem as rotas comerciais, né? Porque vai ter que ligar uma frente colonial à outra, olha só assim, ligar uma frente colonial à outra,
E aí surgem os nossos primeiros, reconhecidos núcleos urbanos, de vilas às cidades. Mas junto disso, o Portugal cria toda uma estrutura de exploração. A intendência das minas, né, funcionava como um tribunal para registrar as minas, para resolver problemas de minas e aplicar a justiça. Todo o ouro era controlado pela intendência das minas. Ela era levada para casa de fundição. As pedras eram derretidas, cunhadas, né, colocadas, pesadas, colocada o selo português, né, porque Portugal queria controlar tudo. E quando Portugal falia, quando Portugal começou a falir, ele instituiu a chamada derrama. Quem tivesse ouro tinha que entregar a Portugal imediatamente, por força da lei. Isso provocou uma série de guerras dentro da região das minas. Então, o que é que acontece? Aqui nós temos os grandes ciclos urbanos. Vamos voltar aqui. Criação de novas rotas, leis, casa de fundição e impostos. Essa é a primeira parte do conteúdo, tá certo? Nós temos ainda muita coisa para ver, como as vilas, cidades e questão urbana. Bom dia e boa semana.